partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, segunda-feira, neste dia nós celebramos dois santos amigos, São Basílio e São Gregório. Peçamos por sua intercessão que também nós sejamos capazes de conduzir os nossos amigos a Deus e que as nossas amizades nos conduzam ao Senhor. Peçamos a intercessão desses dois santos bispos e doutores da Igreja, que nós também vivamos a nossa fé com comprometimento. Vamos acolher a meditação do Evangelho de hoje, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje no Evangelho nós ouvimos esse testemunho de João. Testemunho que serve de exemplo para cada um de nós. Por quê? Primeiro, porque cada um de nós, pelo nosso batismo, somos chamados a ser testemunhas do Cristo. Sermos também nós, como João Batista, como os apóstolos, como todos os santos, anunciadores da nossa fé. Primeiro convite do Evangelho de hoje é que nós sejamos testemunhas, é que nós sejamos anunciadores. Mas o Evangelho de hoje também nos ensina porque o testemunho de João é um testemunho de humildade. O testemunho de João é um testemunho de humildade e pequenez. Há poucos dias nós celebramos o Natal, a festa da luz, a festa da salvação. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos deixar que essa luz permaneça esquecida ou até mesmo trancada em nós. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos anunciar. O cristão que de verdade realiza esse encontro com Jesus, o cristão que de verdade vivencia esse encontro com Cristo na manjedoura, no Natal, deve se tornar obrigatoriamente anunciador. E nós precisamos anunciar. Mas depois, esse anúncio deve ser como aquele de João, um anúncio humilde. João reconhece a sua pequenez, reconhece que não é o Cristo, reconhece que prepara os caminhos do Senhor. A pergunta dirigida a João Batista hoje é dirigida a cada um de nós. Quem sou eu como cristão? Quem sou eu como batizado? Quem és tu? Que testemunho tenho dado da minha fé? Meus irmãos e minhas irmãs, a resposta deve ser a nossa disponibilidade. A resposta deve ser o nosso exemplo. A resposta deve ser o nosso comportamento, o modo como vivemos. Quem sou eu, cristão? Quem sou eu, batizado? Qual o testemunho eu tenho dado da minha fé? Vamos então acolher as 3 sementes? Primeira semente, versículo 26 do Evangelho de hoje. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós estará aquele que vós não conheceis. Meus irmãos e minhas irmãs,
A humildade de João Batista deve ser para nós exemplo, modelo. Que também nós tenhamos um testemunho humilde, reconhecendo as nossas limitações e engrandecendo a capacidade e a graça de Deus agindo em nós. A palavra de hoje, segunda semente, é testemunho. Dai-nos, Senhor, a capacidade de testemunhar e aproximar as pessoas de Ti. E a pergunta, a terceira semente, repito, quem sou eu como batizado? Foi a pergunta que foi feita a João. Quem és tu? Quem sou eu como cristão católico? Qual testemunho eu tenho dado da minha fé? E aí, meu irmão, minha irmã, qual testemunho você tem dado na sua casa, na sua família, na sua pastoral, na sua comunidade, na sua paróquia? Qual o seu testemunho? Nós ouvimos o testemunho de João, mas cada um de nós deve dar o nosso testemunho. Meus irmãos e minhas irmãs, forte abraço, que Deus nos abençoe ao iniciarmos esta semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.